Fala, sardinhada, como que vocês estão? Beleza? Bom, vamos fazer mais um vídeo aqui. O vídeo de hoje a gente vai falar do Iridium IRDM11. É um fundo que o pessoal gosta bastante também. Outros já criaram aí um certo ranço pelo fundo, né? Talvez aí por prejuízos aí que tiveram que vender, por descontentamento com a gestão, enfim. É um fundo, mas é um fundo aí que boa parte gosta, né? Antes de mais nada, não é nenhuma recomendação de compra nem de venda. Eu tomo minhas decisões, tomem a de vocês aí, façam suas escolhas, suas decisões e assumam o risco, beleza? Se inscreve no canal, deixa o curtir aí no vídeo para dar uma motivada, beleza? Vamos lá ao Iridium. Falando então do IRDM, é uma posição na minha carteira hoje de 3,39%, ou seja, ele está bem em linha aí com o resto da carteira. É, ele é um fundo que eu estou com uma desvalorização na cota dele, então eu já estou é, aguardando aí oportunidades de melhorar preço, né? Não pretendo tirá-lo da carteira, mas pretendo melhorar preço nesse fundo. O único empecilho que eu tenho para melhorar preço nele hoje, né? Primeiro, é que ele está com ágio ali até alto. E segundo, que eu tenho Tord e HCTR. E são fundos, além do Urca, Prime, Versalis e tal. E são fundos que o Iridium também tem na carteira dele. Então assim, eu já estou com dupla exposição. Então se eu aumento a posição nele, eu estou piorando ainda mais a exposição em Tord, em HCTR, em Versalis e por aí vai, né? Então, são dois limitadores que eu tenho, onde, como eu já citei em outros vídeos, né, na medida que eu conseguir diminuir a mão, seja em Tord, em HCTR ou em Versalis, eu posso até direcionar aporte para esse aqui, se o preço dele estiver bacana, me chamar a atenção, para melhorar um pouquinho o preço nele, beleza? Em questão de emissão, não sei se vou até avaliar certinho para ver se eu vou participar. É, talvez participar só para fazer alguma arbitragem, alguma flipagem, mas não para aumento de posição. Mas ainda vou verificar certinho. Então a gente segue aí no comparativo desse fundo. Falando então do comparativo, o VP por cota dele. Ele é um fundo que eu sinalizei atenção aí no VP por cota, né? Ele caiu do mês 5 para o mês 6 e na verdade ele já vem tendo quedas sucessivas, né? A gente sabe que está sendo natural em fundo principalmente fundo que tem CRI na carteira, mas assim, o atenção é basicamente para a gente acompanhar, né? Ver se está uma queda normal, ver o que está acontecendo, ver se está fora do comum, ficar de olho mesmo e em qualquer coisa que chame mais atenção, de repente estudar se não vale a pena saída do fundo ou algo do tipo, né? É mais um monitoramento um pouquinho mais perto. O P sobre VP, ali eu indiquei que ele está alto, né? 1,08, então ele está com ágio aí na cota dele. O dividend yield mensal, né? Ele caiu de 1,27 para 1,23, mas aqui está como ok porque é natural. Basicamente todo o fundo caiu ali do mês passado para esse. O caixa de 3,21 para 1,69. Aqui eu já sinalizei uma atenção também, né? Eu fiz até o vídeo do Tord, onde o Tord é um grande exemplo de que é horrível o fundo manter o caixa baixo, né? Numa emergência, uma necessidade ali de recurso, vai forçar o fundo a tomar uma decisão talvez desesperada, né, e fazer alguma nhaca, realizar coisa com prejuízo que não deveria e tal, assim como aconteceu no Tord. Então, na medida que o caixa reduz aí para baixo de 2%, em qualquer fundo eu fico de olho. Mas, no caso do Iridium a gente sabe, né, ele não tem alavancagem, ele tá já com emissão declarada, né, que vai fazer uma emissão. Então o caixa não, nesse momento não,
Eu sinalizei atenção, mas não é problema. Tá? A base de cotistas aumentou, 4.000 cotistas basicamente de aumento, bacana. O resultado mensal dele caiu de 44 milhões para 42, também em linha, assim como eu citei no dividend yield, já era esperado uma queda, né? A inflação está arrefecendo, então ainda vai cair mais, tá? Ainda vai cair mais. Despesas totais versus receita. Um índice baixo, um índice bom, 6,84, estava 6,55, então nada preocupante ainda. A alavancagem, como eu citei, ele não tem, então esse 1,40 e pouco que tem aí são questões ali de passivos pontuais, né? Taxa de gestão, alguma taxa CVM, alguma despesa ali específica com auditoria, enfim, né? Por aí vai. São um contas a pagar ali mais pontual. Né? Concentração, não. A gente vai ver que a carteira desse fundo é bem diversificada. Né? Vacância não tem o que se falar, porque ele não é de tijolo. E FIIs com irídio no portfólio, 24 FIIs aí que tem o irídio no portfólio. Então realmente um número alto. E demonstra que outras várias gestões aí confiam no trabalho da gestão, na tese da gestão e do irídio. Né? Então a gente segue acompanhando. Quanto a indicadores, não temos muito o que falar aqui, a maior parte dos indicadores tranquilo, dois ali com atençãozinha, um que é um limitador ali meio que para entrada, né, a menos que esteja valendo muito a pena para entrar com PVP alto, né, ou fazer algum movimento muito estratégico, né, mas de resto tudo tranquilo. E vamos falar um pouquinho do relatório gerencial. Relatório gerencial desse fundo, né? Como eu sempre falo, né, eu não passo por tudo, eu falo bem pontual alguns itens. Vamos começar pela taxa, como sempre. Né? Esse fundo ele tem ali 0,17 de administração, 0,83 de gestão, totalizando aí 1% de taxa. É em linha até o que eu falo em outros vídeos, né? De fundos que tem taxa maior e tal. Né? 1%, enfim, pelo PL desse fundo aqui, caberia até menos, né? E a gestão já está sendo bem remunerada. Mas 1% aqui tá ok, né? Não tem muito o que questionar, não. Falando do relatório em si, né? Alguns itens de destaque. A gestão acredita que a estratégia de priorizar a alocação em fundos de papel segue acertada. Né? Então, segundo eles estão firme e forte na convicção deles de alocação em fundos de papel. Né? Para nós, cotistas, eu não sei, mas boa parte dos cotistas, pessoas físicas, tem uma exposição maior ao papel. Né? Então o pessoal até fica, quando vê um gestor falando isso, fica um pouco mais tranquilo, né? Não sei, espero que ele esteja certo, até porque eu tenho o Iridium e tenho outros fios de papel, né? Então gostaria muito que essa visão deles esteja certa. Tá? Vale ainda destacar que alguns ativos atrelados à inflação obtiveram resultados que superaram o que geraram em caixa no mesmo período e que tal diferença deverá ser distribuída ao longo dos próximos meses. Então, o que ele diz aqui? Que tem basicamente coisa acruada aqui para ser distribuída em meses, em próximos meses. Né? Por fim, a carteira do fundo permanece adimplente, isso é muito bom. A gente vem aí de um período de inflação extremamente alta, né? Todo mundo está sentindo a inflação alta, seja pessoa física, seja empresas, todo mundo sofrendo com isso. E a gente vê na maior parte dos fundos de papel aí as carteiras adimplentes, mesmo nesse período mais difícil. Né? Então agora a inflação dá uma arrefecida, o pessoal começa a dar uma respirada, né? Tanto nós aí como empresas, e se preparar aí para os próximos desafios aí 2023, principalmente num cenário aí, não sei se de nova política ou mantendo aí a política atual, mas enfim, né? Temos que nos preparar para os desafios futuros. Descendo um pouquinho, o rendimento dele aqui de 1,29,
agora em junho, dando aí um percentual de dividend yield de 1,34, né, que eles colocam aqui no relatório. Total nos últimos 12 meses de 15,28. O desempenho da cota no secundário, ela está na mínima aí dos últimos períodos, né, dos últimos 12 meses. A cota já chegou ali em julho de 2021 a 118, né? Caiu ali, teve uma queda para 102, voltou a subir e aí de abril para frente foi tendo quedas e quedas ali até chegar no patamar atual de 101,90, né? E o volume de negociação também. O volume de negociação já foi muito mais alto, mas aí está basicamente na mínima, no patamar mínimo aí de volume de negociação, né? A carteira do fundo, como eu citei, eu destaquei os dois primeiros aqui, que são as maiores posições, e a maior posição do fundo é 2,39%, né? É uma posição extremamente pequena, né? Aqui o Iridium ele não dá muito detalhamento, né, dos CRIs, dos ativos, razão PMT, a questão de inadimplência, assim como vários outros dão, né? Mas ainda assim a gente vê ali que é uma carteira extremamente diversificada. Vamos pensar no pior cenário. O pior cenário era dar um problema aqui com o DASA, né, que é a maior posição. É 2,39% do patrimônio do fundo. É algo ruim? Lógico que é, né? A gente espera que nenhuma operação dê ruim, né? Todas se saiam bem. Mas ainda assim é um percentual que dá para se recuperar com um impacto pequeno e erguer a cabeça e voltar a crescer, né? Então basicamente é isso. É importante uma carteira assim, diversificada. Olha, tem muito ativo. Aí falando aqui, ele tem alguns FIIs de renda fixa, né, que eles separam, mas eles entendem que são bem próximos de uma renda fixa, tem taxa fixa de retorno, amortização, estrutura de garantia, enfim, são esses aqui. Nenhuma exposição alta, né, 3,25 a maior exposição, então bem tranquilo também. E aqui a carteira de fundo imobiliário, né, aqui que pelo menos para mim particularmente começa a me preocupar um pouco, né? E por que começa a me preocupar um pouco? Porque tem algumas posições aqui que eu também tenho a posição em específico. Então quando eu somo aqui do Iridium mais o que eu tenho, né, eleva ainda mais a minha exposição em HCTR, o DEVA eu acabei vendendo o DEVA, então não tenho mais exposição nenhuma em DEVA. HCTR eu tenho, Tord eu tenho, Urca eu tenho, Serra Verde eu já tenho pelo Tord, então ele está exposto no Tord, eu estou exposto no Tord direto, ele está exposto no Serra Verde, eu tenho o Tord que também tem Serra Verde, enfim. Versalhes, aqui também eu tenho, Urca aqui de novo, os recibos, né? Basicamente é isso, acho que não tem outro fundo. Não tem nenhum outro que eu tenho. Eu vou fazer um puxãozinho de orelha aqui na gestão da. Eu sei que o relatório gerencial ele é grande, ele deve ser trabalhoso, só que o pessoal tá com muito Ctrl+C, Ctrl+V, né? Aqui, por exemplo, ó, eu sei que é detalhe, pessoal, mas tem que mostrar aí uma assertividade nas coisas, né? O Tord 11 está como hectare aqui no relatório, né? O Serra Verde já está como R Capital, ó, mas o Tord 11 está como hectare, o Versalhes está como hectare, o Urca ele ainda está como RPR 14, já foi convertido em cotas isso aqui, né? E ele ainda está como RPR 14. Então assim, Ctrl+C, Ctrl+V, ou um esquecimento ou uma preguicinha ali de talvez atualizar os dados do relatório, mas a gente quer, como cotista, a gente quer os dados certinho e 100% atualizados, né? E aqui tem errinhos bestas, mas não deixam de ser erros, né? Independente da gravidade, erro é erro. Tá? Então a posição também bem tranquila, a posição maior no DEVA de 5,19, ainda é uma alocação
baixa, não é alta. Falando um pouquinho da carteira do Iridium, ele é distribuído 68% em CRI, 24% em FI, né? Tem aqueles FIIs de renda fixa, 5%, e o caixa aqui 1,67%. Então uma distribuição majoritária aqui nos CRIs. Né? E quando é fundo imobiliário, ele também tem exposição em fundo de papel. Né? A maior parte ali, creio que é papel. Distribuição por indexador, então a maior parte indexada ao IPCA. Aqui a gente tem CDI mais aqui já na carteira, tem os FIIs aqui 24%, mas a maioria é papel e a maioria é IPCA também, então é uma exposição preponderante ali no IPCA, e a gente sabe que o IPCA está arrefecendo e vai arrefecer ainda mais, isso se não tivermos aí deflação, né? Então o rendimento desse fundo vai sofrer um pouquinho, mas segundo ele lá no começo, tem coisas para ser distribuída ali de meio que acumulados, né? Como ele disse, para distribuir, então ele pode talvez equilibrar um pouquinho para não ter uma queda drástica nas distribuições. Tá? Um pouquinho de distribuição por setor, isso daqui eu nem costumo me apegar muito. Né? Aqui a carteira no geral, então o IPCA dele mais 8, a taxa média, IPCA mais 8. Não é tanto quanto a gente viu já em vídeo de Tord, em vídeo de Deva, que eles têm lá indexador de 10 e pouco, de 11 e pouco IPCA, mas é uma carteira bem mais arriscada do que a do Iridium. Né? Então é uma taxa de 8,32 para o Iridium. No IPCA, né? O restante são posições menores ali que eu nem entro muito em detalhe. Movimentações do período. Né? Então aqui alguns destaques. Uma nova oferta de cotas com objetivo estratégico. Então eles estão reforçando aqui que eles já chamaram uma nova emissão, proporção de 9,08 das cotas, né, nessa nova emissão. Os prazos e procedimentos serão estabelecidos no fato relevante de lançamento. Então, pessoal, para quem tem o fundo e pretende participar aí dessa emissão, tomar cuidado com prazos, tá? Sempre ficar atento aí com prazos, para não perder e de repente perde uma oportunidade. Não estou dizendo que mas de repente nesse ou em qualquer outro FII, né, perde uma oportunidade boa aí porque não se atentou muito bem a prazos. Então tomar bastante cuidado aí com isso. E aqui ele coloca o resumo das principais operações feitas ao longo do mês. Isso daqui, ao meu ver, tinha que ir lá na ponta, lá em cima, lá falar antes até da própria posição, né? A gente já via o que ele fez e depois via a posição final atualizada deles, né? Enfim, aqui eu fiz alguns destaques que ele fez compra aqui de operações com ticket, com taxa, né, abaixo de operações que ele vendeu. Então vamos pegar essa primeira e essa segunda. Né? Ó, a segunda ele vendeu, era IPCA mais 8. Ele trocou aqui por uma IPCA mais 6, né, 30 milhões nessa IPCA mais 6. Beleza, perde um pouquinho em taxa. Só que a gente tem uma vantagem aqui que é a açaí, né, o devedor. E aí a gente sabe a qualidade, o tamanho da açaí. Então, nem sempre a taxa alta significa coisa boa para nós. Né? Tem que ter um equilíbrio entre taxa boa e devedor bom. Né? Então talvez foi mais vantajoso. Apesar que a venda desse Beach Park foi pequenininha. Vamos ver mais vendas aqui. Ó. Tem uma venda aqui de IPCA mais 7,5. Tem uma venda do Pão de Açúcar, IPCA mais 1. Eita, IPCA mais 1. Tudo bem, uma posição bem pequena, mas IPCA mais 1. Grupo Pão de Açúcar. E aí tem outras compras grandes. Ó. Compra IPCA mais 9,75. Né? 41 milhões aqui. Tem uma operação de CDI. Então teve um leve aumento de CDI, 9 milhões aqui, CDI mais 5,75. Comprou um do Vinci, eu tenho o Vinci Shopping, uma compra aí IPCA mais 6, 19 milhões. Né? Então algumas movimentações e alguns girinhos de carteira, algumas vendas e compras. E na parte de fundo imobiliário, vendeu 32 cotas do RPR11, né? 32 cotas vendidas, R$ 3.500. É movimentação quase que de pessoa física aqui.
né? Mas venderam. É, salvo engano, a posição, o preço médio deles no Urca Prime é o preço de subscrição, 102. Então tiveram aí R$ 7 de lucro, né, em cada cota, em 32 cotas, um lucro extraordinário, né? Venderam aqui outros FIIs, né, VGHF, XPCI, RZTR e por aí vai, né? Posição o movimento maior foi o XPCI, né, uma venda aí de 10 milhões. A DRE do fundo, aqui eu só fiz o destaque para as despesas. Como eu citei lá no comparativo, um valor que eu acho bem interessante, bem baixo de despesa. Nós, cotistas, gostamos assim de fundos otimizados, né? Baixa despesa em frente ao resultado. Então, continuem assim, pessoal da Iridium. Informações gerais. A partir de 18/3, o fundo foi incluído no índice FT Russell Global All Cap Index, por fazendo um montante de zero. Então, assim, aqui eles informam isso daqui visando passar um pouquinho de credibilidade, porque o fundo está incluído num índice aqui internacional e tal, né? Então, ativos da América Latina. Então, é para passar um pouquinho de credibilidade. E abaixo ele fala um pouquinho do detalhamento da carteira, né? De cada ativo aí da carteira. Não tem nem fotinha, não tem nada, né? Simplesmente texto aqui em relação a outros fundos que a gente vê imagens e tal. Dá até um ânimo olhar, esse daqui não dá nem muito ânimo olhar, né? Mas óbvio que para quem é cotista, se tiver alguma operação ali que tenha dúvida, que acredite ser um problema, é bom olhar aqui, dar uma analisada no que tem de garantia e como que está a situação, né? Eu faço esporadicamente, né? Eu pego algum fundo para estudo mais aprofundado da carteira, e pegar ativo por ativo e dar uma olhada. Nesses acompanhamentos mensais eu só passo um pouco por cima, né? E aí é isso. Vamos ver se tem algum outro ponto relevante para baixo. Eu acho que não tem mais nenhum destaque, né? É só a carteira dele. Coisa pra caramba, hein? E acabou aqui os detalhes do fundo. Então é isso, pessoal. Ele é um fundo que, né, eu particularmente eu gosto da gestão, gosto do fundo. Já aconteceu alguns itenzinhos ali que não me agradaram tanto, né? Por exemplo, hoje eu até entendo, mas ele tem, ou ao que tudo indica, né? Como ele tem uma participação grande em Tord e nos grupos, nos fundos ali do grupo, né? Fica meio ali aqui a impressão, né? Como outros influencers citam, de algumas trocas ali de favores, né? Não sei se realmente ou se é coisa natural ali de negociações em mercado, mas ainda assim eu gosto do trabalho, eu acho que é um fundo que tem potencial, eu sigo acompanhando, né? Sigo alinhando a posição nele, as minhas posições naqueles FIIs que eu tenho e que ele também tem, né? Acompanha a evolução da carteira, então se ele vende ali ou não alguma daquelas posições, para eu também abrir o olho aqui do outro lado. Então, assim, de certa forma, eu não só tenho rendimento com ele, como também me ajuda em algumas posições minhas aqui, beleza? E é isso, espero aí que tenha ajudado, contribuído com ideias ou com alguma informação aí para vocês. Quem tiver cota do fundo aí, estamos junto e até mais. Abraço, pessoal.